Você já pensou que um gesto tão comum como tomar banho poderia abrir portas invisíveis para a pobreza e o azar? A Bíblia nos ensina que até mesmo os atos mais simples têm consequências espirituais profundas. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa mensagem revela que o momento escolhido para agir pode nos aproximar ou afastar das bênçãos divinas. Hoje, vamos refletir sobre como tomar banho em horários específicos, de acordo com as Escrituras, pode influenciar não apenas o seu bem-estar físico, mas também a sua prosperidade espiritual. Vamos ajudar você a reconhecer os sinais de alerta e compreender o verdadeiro significado bíblico do tempo e das ações do dia a dia. Está preparado para entender como uma decisão aparentemente simples pode mudar o seu destino no plano de Deus? Já parou para pensar que a hora em que realizamos nossas tarefas pode ter muito mais importância do que imaginamos? Vivemos presos em rotinas e acreditamos que cada ação depende apenas do conforto ou das necessidades do momento, sem perceber que existe um relógio maior e mais poderoso em ação: o tempo de Deus. A Bíblia nos mostra um princípio que, ignorado, pode causar rachaduras invisíveis em nossa vida, prejudicando nossas finanças, nossos relacionamentos e até mesmo nossa estabilidade emocional. É fundamental entender que o tempo certo para cada coisa faz diferença e pode influenciar profundamente nossa jornada pessoal e espiritual. Eclesiastes 3, versículo 1, nos revela que tudo tem seu momento e que cada desejo sob o céu encontra sua hora certa. Isso não é mera figura de linguagem, mas um aviso divino sobre a autoridade espiritual que rege cada instante vivido na Terra. Desde o princípio da criação, Deus organizou um sistema perfeito, onde cada período cumpre um objetivo específico. A luz separou-se das trevas, o dia afastou-se da noite, e tudo foi declarado bom dentro de um plano impecável. No tempo de Deus, não há confusão. A manhã possui uma missão, a tarde outra distinta. A noite, distante de ser apenas um intervalo para repouso, esconde mistérios espirituais profundos. Ignorar ou desvalorizar essa realidade nos expõe ao perigo de agir fora do ritmo sagrado, abrindo passagem para a pobreza, o infortúnio e o caos sem percebermos. Até mesmo o ato simples de tomar banho torna-se algo espiritual se feito fora do momento adequado. A água, que na Bíblia simboliza limpeza e vida, pode virar um canal de fragilidade espiritual se utilizada indevidamente. Vale lembrar que Jesus respeitava os tempos em tudo o que fazia. Em Marcos 1, versículo 35, encontramos: muito cedo, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar remoto, onde orou. Assim, sua busca pelo Pai estava perfeitamente alinhada com a ordem divina e o tempo apropriado. O momento noturno não acontece por acaso ou sem intenção. Precisamos valorizar mais o tempo em que realizamos até as tarefas mais simples. A noite, especialmente, é uma fase em que o mundo espiritual se manifesta de maneiras que a maioria não consegue perceber. Em Jó 4, versículo 15, é descrita uma visão noturna assustadora. Em pensamentos nas visões da noite, quando o sono cai sobre os homens, veio sobre mim um terror e um tremor que arrepiou todos os meus ossos. Esse trecho mostra que a noite não é somente uma pausa para descanso, mas um campo espiritual onde forças invisíveis agem intensamente. Tomar banho nesse cenário de confronto espiritual sem cuidado significa se expor a energias negativas que trazem desordem e falta, procurando uma porta aberta para influenciar nossa existência. Não é coincidência
que muitas batalhas fundamentais na Bíblia aconteceram durante a noite. Jesus foi preso no jardim do Getsemane quando a escuridão cobria a terra, simbolizando uma luta não só física, mas também espiritual muito profunda. A noite é ambiente favorável às forças do mal, como alerta a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 7. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas. Portanto, não durmemos como os outros, mas estejamos atentos e sóbrios. Quem dorme? Durante a noite, muitos descansam, e outros perdem-se na embriaguez. Tomar banho em horários fora do comum, especialmente quando a atividade espiritual das trevas se intensifica, não é apenas quebrar um padrão humano, mas é desafiar sem proteção uma ordem espiritual que Deus estabeleceu. Um coração sábio sabe perceber os momentos certos para agir e evita decisões feitas por impulso. Em Provérbios 4, versículo 7, está escrito: sabedoria acima de tudo, adquire sabedoria, e com toda a tua posse adquire inteligência. A sabedoria não é somente acumular conhecimento, mas agir com compreensão das forças espirituais que nos cercam. Quando ignoramos o tempo adequado, muitos acabam inconscientemente fora de proteção espiritual, deixando abrigo para influências negativas que roubam paz, sucesso e bênçãos. Talvez você tenha passado por fases em que tudo parece dar errado. Portas se fecham sem explicação e a estabilidade financeira desaparece sem causa aparente. Nem sempre são grandes erros evidentes, mas sim pequenas atitudes repetidas fora do tempo divino que acumulam, permitindo que a desordem entre em sua vida. A história do povo de Israel oferece exemplos claros sobre as consequências de agir fora do tempo de Deus. Em Números capítulo 14, versículos 40 a 45, depois que Deus proibiu a entrada na terra prometida por causa da incredulidade, alguns israelitas decidiram combater por conta própria, sem esperar pelo tempo determinado por Deus. Eles subiram confiantes, mas foram derrotados de maneira devastadora e triste. Moisés alertou que não haveria sucesso, porque Jeová não estaria com vocês. Isso acontece ainda hoje quando desconsideramos os momentos certos e agimos conforme nosso próprio entendimento. Mesmo que nossas intenções sejam positivas, o resultado pode ser fracasso, perda e retrocesso. Alguns podem questionar: qual o problema de tomar um banho simples? No entanto, no plano espiritual, cada gesto físico reflete a condição do coração. Uma ação realizada em desacordo com a ordem natural e espiritual pode abrir caminho para o inimigo. Não se trata de viver com medo, mas de agir com sabedoria. Lembremos que o adversário busca aproveitar qualquer descuido. Como ensina primeiro Pedro 5:8, sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo, seu adversário, ronda como leão que ruge, buscando a quem devorar. A água possui um significado profundo nas Escrituras Sagradas, não apenas como meio de limpeza, mas também como fonte de vida espiritual. Jesus afirmou em João 4,14: quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque essa água se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela simboliza bênção, renovação e poder espiritual. Todavia, em tempos de escuridão espiritual, o mesmo símbolo pode ser utilizado contra nós se não agirmos com discernimento. Tomar banho em horários em que a atividade espiritual do mal é mais intensa é, simbolicamente, expor nosso corpo sem proteção. Quando deveríamos estar buscando proteção por meio da oração e do descanso, sob o cuidado do Altíssimo?
Davi, o salmista, compreendia profundamente o tempo determinado por Deus. No Salmo 63, versículo 6, ele afirma: "Quando me lembro de ti no meu leito, medito em ti nas vigílias da noite." Isso mostra que ele não se ocupava com atividades comuns, mas que sua atenção estava totalmente focada na presença divina. Compreender a importância espiritual da noite faz com que priorizemos a proteção, a oração e o repouso nesse período, em vez de nos expormos sem necessidade. Durante a noite, os planos do inimigo se fortalecem, mas é também o momento em que Deus cuida de nós e nos protege com sua sombra. Um exemplo marcante ocorre em Êxodo, quando o povo de Israel foi libertado do Egito e o anjo da morte passou a noite. Em Êxodo 12, versículo 29, é narrado que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito à meia-noite. O que teria acontecido se algum israelita tivesse desobedecido a ordem de permanecer em casa sob a proteção do sangue do cordeiro? Certamente teriam ficado vulneráveis ao julgamento que Deus enviou. Da mesma forma, quando ignoramos as instruções divinas sobre tempos e proteção, mesmo que pareçam pequenos detalhes, abrimos portas para consequências que poderiam ser evitadas. Atualmente, vivemos numa cultura que exalta o faça quando quiser, com um espírito de imediatismo e autossuficiência que rejeita a ideia de uma ordem superior à nossa. Contudo, como filhos de Deus, devemos reconhecer e respeitar essa ordem maior. Somos convidados a seguir com sabedoria, honrando os princípios eternos que governam o reino espiritual. O Salmo 119, versículo 105, nos lembra: "Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho." Não andamos segundo nosso próprio entendimento, mas sim guiados pela sabedoria divina. Quando respeitamos o tempo de Deus, estamos semeando bênçãos e proteção em nossas vidas. Trata-se de reverência, não de rigidez. Honramos a Deus ao viver de forma consciente, reconhecendo que tudo tem seu momento certo. Até as ações mais simples como dormir, trabalhar e tomar banho. Cada coisa no seu instante correto assemelha-se a uma nota perfeita em uma sinfonia divina. Porém, ao rompermos essa harmonia, o desequilíbrio espiritual logo se manifesta através de problemas palpáveis, tais como escassez, conflitos e frustrações. Muitas histórias reais confirmam essa realidade. Pessoas que mudaram certos hábitos noturnos e passaram a reservar esse tempo para oração ou descanso, conforme indicado pela palavra, experimentaram surpreendentes restaurações financeiras, familiares e emocionais. Isso não acontece porque a ação em si possua algum poder mágico, mas porque caminhar em obediência ativa a bênção de Deus. Deuteronômio 28, versículo 2, nos assegura: "E sobre ti virão todas essas bênçãos e te alcançarão se ouvires a voz de Jeová, teu Deus." O desafio que hoje apresentamos para você é simples, porém profundo. Reorganize seus horários conforme a luz da palavra de Deus. Transforme suas atitudes diárias por meio desse alinhamento, para vivenciar um novo tempo de favor e proteção. Por menores que possam parecer, os atos de honra e obediência são fundamentais. Não deixe que um costume descuidado, como tomar banho em momentos de intensa atividade espiritual, o exponha ao descontrole, à escassez e à má sorte que tantos lamentam. Mas poucos conseguem reconhecer em sua verdadeira origem. Lembre-se de que a fé também se revela nos pequenos detalhes, e Deus valoriza aqueles que o honram até nas coisas mais simples do dia a dia. A noite foi criada para o descanso, sob a proteção divina,
e não para causar vulnerabilidades por impulsividade. O Salmo 91, verso 5, afirma: Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Porém, essa proteção é destinada a quem vive sob o cuidado do Altíssimo, e não àqueles que agem fora da ordem de Deus. Compreender isso e alinhar nossa vida a essa verdade é uma das demonstrações mais fortes de fé que podemos apresentar, pois revela humildade, submissão e o desejo de caminhar sob o amparo do nosso Pai Celestial. Você está disposto a refletir sobre sua vida hoje? Está pronto para entregar até seus horários e hábitos ao senhorio de Cristo? A obediência nas pequenas coisas abre espaço para grandes bênçãos. Não se arrisque a atrair pobreza e má sorte por ignorância ou descuido. Deus determinou os tempos com sabedoria eterna, e viver conforme esse ritmo é experimentar seu favor constante. Que cada banho, cada decisão e cada atitude estejam em conformidade com o tempo perfeito dele. A noite sempre foi destinada ao repouso sob a proteção divina, para nos fortalecer e preservar. Um cenário de intensos movimentos espirituais revela-se de forma clara e sem ambiguidades na palavra de Deus. Este não é apenas um momento para repousar ou interromper as atividades diárias, mas um campo de batalhas invisíveis que influenciam diretamente o destino dos seres humanos. Desde tempos remotos, a noite tem sido ligada a situações de testes, tentações e ataques espirituais. Aqueles que desconhecem essa realidade põem-se em risco diante de perigos que não compreendem. A Bíblia nos exorta a permanecer atentos, especialmente quando a escuridão cobre a terra, pois é nesse período que o inimigo espalha sua influência negativa, planeja suas ações malignas e busca brechas para agir. Em Mateus 13, versículo 25, está escrito: Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo age preferencialmente à noite, aproveitando o relaxamento, o cansaço e a falta de vigilância espiritual. Cada atitude tomada nesse tempo, se desprotegida e sem o discernimento bíblico, pode se transformar em um convite silencioso para forças contrárias à vontade divina em nossas vidas. Tomar banho durante as horas noturnas, num momento em que as forças hostis estão ativas, não é somente um ato de higiene. Representa uma exposição desnecessária a um ambiente espiritual que exige proteção constante, não despreocupação. A noite simboliza, portanto, uma fase de testes que requer nossa plena atenção. Em Êxodo 12, verso 29, é narrado que na meia-noite o Senhor golpeou todos os primogênitos do Egito. Essa meia-noite não foi aleatória. Simbolizava um momento de julgamento e de uma transformação espiritual firme. Aqueles que não cumpriram as orientações divinas, que não aplicaram o sangue do Cordeiro em suas residências, enfrentaram as graves consequências. A lição fica evidente. A noite representa um período no qual se definem nossos caminhos, onde bênçãos são confirmadas ou portas para o infortúnio se abrem, dependendo da nossa obediência e conexão com os princípios sagrados. De modo semelhante, Jesus foi entregue durante a noite, quando as trevas pareciam dominar temporariamente. João capítulo 13, versículo 30, revela que após Judas receber o pedaço de pão, saiu imediatamente e acrescenta com uma frase cheia de significado espiritual: e já era noite. A traição, o plano sombrio e o afastamento do caminho correto foram selados sob o véu da noite. Não é por acaso que os momentos de maior tensão espiritual nas Escrituras estão marcados pela escuridão passageira do mundo físico. É justamente nesse período
que a alma precisa estar mais vigilante para não se perder em ações que reduzam sua capacidade de entendimento ou proteção. A influência demoníaca também cresce à noite. Em Lucas, capítulo 22, versículo 53, Jesus declara: "Esta é a vossa hora e o poder das trevas." Ele reconhece que, em certos aspectos, a noite pertence a esse domínio. Existem forças que atuam em oposição à luz. Tomar banho nesse período, sem uma proteção consciente, pode ser mais do que uma simples imprudência física. Pode se tornar uma ação que expõe espiritualmente quem deveria estar protegido sob a sombra do Altíssimo. O Salmo 91, versículo 1, apresenta uma promessa de amparo para aqueles que habitam no esconderijo de Deus. Porém, essa proteção exige intenção e discernimento sobre os tempos em que vivemos e as ações que realizamos. A história da libertação de Pedro da prisão traz outra demonstração poderosa. Em Atos 12, enquanto Pedro estava custodiado na prisão, ele dormia entre dois guardas, preso por duas correntes, quando um anjo do Senhor o despertou durante a noite para libertá-lo. A intervenção divina não aconteceu em qualquer momento. Foi à noite, quando parecia, do ponto de vista humano, mais improvável. A noite, vista pela perspectiva espiritual, é um tempo de ação sobrenatural, tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que estão atentos à voz de Deus podem receber orientações, revelações e proteção, enquanto os que se expõem de forma descuidada abrem suas vidas para ataques e desgaste espiritual. A Bíblia também menciona diversas vezes as vigílias, períodos específicos de oração e vigilância durante a noite. Em Lamentações 2, versículo 19, somos exortados: "Levanta-te, grita na noite, no início das vigílias, derrama como água o teu coração diante da presença do Senhor." Senhor, não se trata apenas de preencher a noite com atividades comuns, mas de compreender que essas horas são essenciais para clamar a Deus, buscar sua orientação e nos resguardar dos ataques espirituais que surgem na escuridão. Toda ação realizada sem essa consciência pode ser usada contra aqueles que, por ignorância ou descuido, não mantêm a postura correta de proteção. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham a missão de manter o fogo do altar aceso durante toda a noite, conforme Levítico, capítulo 6, versículo 9. Isso não era apenas um ritual vazio, mas uma representação espiritual poderosa. O fogo precisava arder constantemente mesmo enquanto o povo dormia, pois o inimigo jamais descansa e a cobertura espiritual devia ser firme e contínua. Cada um de nós, como sacerdotes do nosso lar e da nossa vida, somos chamados a manter essa chama acesa, sem permitir que o inimigo encontre brechas por falta de vigilância ou conhecimento dos tempos espirituais. A prática de vigiar e orar durante a noite encontra respaldo no próprio exemplo de Jesus. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12, é contado que ele subiu ao monte para orar e passou a noite toda em oração. Num momento decisivo, quando escolheu seus 12 apóstolos, Jesus não se entregou a atividades comuns ou a um descanso passivo. Ele optou por uma vigília de comunhão profunda com o Pai, mostrando a importância de reconhecer a noite como um tempo fundamental para a conexão espiritual. Decisões tomadas para proteção, para estratégias divinas, não como um momento qualquer em que qualquer ação seja permitida. Quando entendemos a importância espiritual da noite, nossas escolhas se transformam. Não se trata de cair em superstições ou medos infundados, mas de agir com a sabedoria que nasce de compreender a dinâmica espiritual que atua no invisível. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, está escrito:
não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas nas invisíveis, pois as coisas que se veem são passageiras, enquanto as invisíveis são eternas. Tomar banho à noite, que parece um gesto comum, espiritualmente pode significar romper o ciclo de proteção e ordem que Deus estabeleceu para o nosso bem-estar. A noite, quando observada com olhar espiritual, exige de nós reverência, sobriedade e preparação. Não é tempo para improvisos, mas para firmeza. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 7, somos exortados a não dormir espiritualmente enquanto todos descansam, mas a permanecer alertas e sóbrios, entendendo que pertencemos ao dia e não à noite. Essa distinção não é apenas simbólica, ela envolve um modo de viver, agir e decidir que impacta todos os aspectos da nossa vida. Ao longo da Bíblia, o povo de Deus foi instruído a distinguir-se das nações pagãs em sua conduta, nos seus momentos e formas de viver. Para aqueles que não conhecem a Deus, a noite é um tempo de desregramento, de ações sem limites, um espaço onde predominam comportamentos despreparados e sem controle. Porém, para quem busca a proteção divina, a noite pede respeito, cuidado e uma postura consciente, pois é um momento de grande significado espiritual. Momentos ocultos e decisões cruciais fazem parte da jornada dos filhos de Deus, que encontram nesse período um tempo de descanso sob a proteção divina ou uma vigília ativa em comunhão com o Criador. Esse momento jamais é neutro, pois cada ação realizada na escuridão da noite precisa ser refletida à luz dessa realidade espiritual. Portanto, ao aconselhar a evitar o banho em determinadas horas noturnas, não se trata de impor uma regra humana, mas de relembrar um princípio espiritual importante: respeitar os momentos certos, proteger as fases sensíveis do dia e honrar a ordem que Deus estabeleceu desde o princípio. O Salmo 127, versículo 2, afirma claramente que é inútil levantar cedo e repousar tarde, trabalhando com tanto esforço, pois aquele que ama a Deus receberá o sono como um presente divino. O repouso profundo não é apenas uma necessidade do corpo, é uma dádiva espiritual que concede força, renovação e proteção àqueles que aprendem a descansar sob o cuidado do Senhor. Assim como os guardiões das antigas cidades vigiavam as muralhas ao longo da noite para impedir a entrada de inimigos, também precisamos proteger nossa vida com sabedoria espiritual. Não devemos abrir portas para o que é desnecessário por meio de atitudes impensadas. Tomar banho durante um período de intensa atividade espiritual noturna pode ser comparado a abandonar o posto de vigia, deixando a cidade exposta ao ataque iminente. A constante atenção, o respeito ao tempo determinado e o viver segundo princípios espirituais atuam como um escudo contra a pobreza, o caos e a má sorte que espreitam aqueles que agem sem discernimento. Por isso, cultivar a vigilância e o zelo espiritual protege não apenas o corpo, mas toda a existência diante das adversidades. A noite não é nossa inimiga, mas representa um campo que deve ser explorado com sabedoria. Deus criou ciclos, ritmos e proteções que funcionam quando permanecemos dentro do seu plano. Ao alinhar nossa vida a esses princípios, sentimos a bênção, a segurança e a prosperidade que vem de viver sob sua proteção. Ignorar isso provoca consequências de um desequilíbrio espiritual, que inevitavelmente se manifesta no corpo. Cada decisão importa, até mesmo aquelas que parecem pequenas. Saber que a noite é um tempo de intensa atividade espiritual deve nos incentivar a agir com zelo, priorizando a oração, o descanso e a cobertura divina. Não é hora de agir por impulso
nem submeter o corpo a exposições desnecessárias. É tempo de permanecer firmes à sombra do Altíssimo, confiando que sua proteção supera qualquer força das trevas. Desde os primeiros capítulos das Escrituras, a água ocupa um papel fundamental na revelação divina, não apenas como elemento físico, mas como símbolo de verdades espirituais profundas. Em Gênesis, capítulo 1, verso 12, está escrito que a terra estava sem forma e vazia, que as trevas cobririam o abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Antes mesmo da existência da vida como conhecemos, a água já fazia parte do cenário sagrado, guardada pelo próprio Espírito. Não era algo simples ou comum, mas uma manifestação essencial da criação divina. O líquido era parte do design sagrado, um testemunho silencioso dos atos dos criadores divinos. Ao longo das Escrituras, a água representa muito mais do que uma simples necessidade biológica. Ela é usada para louvar, curar, julgar e abençoar. Em Números, capítulo 8, quando Deus ordena a purificação dos levitas, ele instrui que sejam aspergidos com água purificadora. Isso não era apenas um gesto de higiene corporal, mas uma purificação cerimonial que os preparava para estar na presença de Deus. A água, nesse contexto, funcionava como meio de santificação, um sinal visível de uma transformação invisível. Cada aplicação da água nas Escrituras aponta para uma realidade espiritual elevada que não deve ser ignorada sem provocar consequências. A importância da água como símbolo de purificação é reafirmada na vida de Jesus. Antes de iniciar seu ministério público, ele aceita o batismo no Rio Jordão, não por ter pecado para lavar, mas para cumprir toda justiça, como explicou a João em Mateus capítulo 3, versículo 15. O batismo não era um ato vazio, mas uma demonstração visível de obediência, consagração e disposição para a missão divina. Sob a orientação do Espírito Santo, a água simboliza um novo começo, uma entrada pública no caminho do propósito eterno. Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus afirma: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Neste trecho, a água está inseparavelmente ligada ao novo nascimento espiritual, indicando que esse elemento é fundamental para a renovação interior e a comunhão com o divino. Não é apenas um enfeite litúrgico, mas um sinal importante que representa o abandono da antiga vida e o surgimento de uma nova existência sob o domínio de Cristo. Entender o significado da água na Bíblia nos leva a valorizá-la, não apenas como um recurso físico, mas como um meio de poderosas realidades espirituais que podem tanto edificar quanto, se mal usadas, abrir portas para a desordem. Em Efésios 5, 26, Paulo ensina que Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A água, portanto, simboliza o poder purificador da palavra de Deus. Assim como a água limpa o corpo, a palavra purifica a alma, removendo impurezas espirituais e restaurando a imagem divina em nós. Essa relação entre água e pureza espiritual destaca que nem todas as formas de usar a água são neutras em sua influência. O contexto espiritual e o momento em que se utiliza a água são essenciais para saber se seu uso está em conformidade com o propósito de Deus. Tomar um banho durante momentos de intensa atividade espiritual contrária não é apenas um ato fisiológico. O ato de molhar o corpo e se expor física e espiritualmente em um momento inadequado pode virar um símbolo invertido do que deveria ser um processo de purificação. Em vez de renovar, isso pode abrir espaços de vulnerabilidade, pois a água usada de forma incorreta
e fora dos tempos de proteção e cobertura divina, deixa o indivíduo exposto e sem defesa. Por isso, compreender o valor espiritual da água é fundamental para vivermos uma vida alinhada com a vontade de Deus e evitar que o que deveria purificar acabe trazendo desordem. A alma está sujeita a influências que vão contra a vontade divina. A história de Naamã, o comandante sírio que foi curado da lepra, ao mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, exemplifica a força da água quando usada na obediência. Em Reis capítulo 5, versículo 14, está escrito: Ele desceu e se banhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem do homem de Deus, e sua pele ficou limpa como a de uma criança. A cura não veio da água por si só, mas da obediência específica à orientação divina. A água, no tempo e da forma correta, funcionou como um instrumento de restauração. Essa lição é essencial para refletirmos sobre nossas próprias atitudes. O poder não reside na água em si, mas no respeito ao momento, à palavra e ao propósito que Deus determina. Por outro lado, o dilúvio na época de Noé revela como a água pode agir como instrumento de castigo quando o coração humano se afasta dos ensinamentos divinos. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11, narra-se que as fontes do grande abismo se romperam e as comportas dos céus foram abertas. A água que em outras situações da vida desta vez trouxe morte e destruição a toda uma geração que se revelou rebelde. A diferença não estava na água, mas sim na condição espiritual daquele povo. A relação entre a humanidade e a água está sempre condicionada pela obediência ou desobediência ao plano divino. Usar a água de forma adequada não é um ato banal. Tomar banho nos períodos de maior inquietação espiritual durante a noite, quando o discernimento deveria estar direcionado à oração e ao descanso sob a proteção divina, pode representar uma atitude imprudente que vai contra o modelo espiritual apresentado nas Escrituras. Isso significa desconsiderar que a água, símbolo de purificação e vida, também pode ser usada pelo inimigo como instrumento de contaminação espiritual, caso seja manipulada fora da obediência consciente aos princípios divinos. Isaías 12, versículo 3, afirma: Com alegria tirarás águas das fontes da salvação. Essa promessa se concretiza naqueles que sabem buscar e usar a água espiritual nos momentos e formas adequados, não por impulso ou ignorância, mas com um entendimento profundo da ordem divina. Viver conforme essa ordem implica respeitar não apenas o que é grandioso, mas também os detalhes, como o momento em que se escolhe lavar o corpo, um gesto que representa entrega e obediência aos ciclos estabelecidos por Deus. O livro de Jeremias oferece uma visão diferente sobre a água espiritual. Em Jeremias 2, versículo 13, é declarado: Porque 2 males fez o meu povo. Eles me deixaram a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. O problema não está apenas em abandonar Deus, mas também em procurar substitutos imperfeitos para satisfazer as necessidades da alma. Cada ação realizada fora do tempo determinado por Deus, sempre que trocamos a direção divina pela nossa própria compreensão, é como cavar cisternas quebradas, incapazes de guardar a água necessária para a vida espiritual. Assim, é essencial entender e respeitar o momento apropriado para todas as ações espirituais, a fim de manter a pureza e a vitalidade da nossa fé. Bênção! Ao escolhermos tomar banho em horas espiritualmente perigosas, agimos como quem cava cisternas quebradas,
Movemo-nos sob uma falsa sensação de segurança, sem perceber que a verdadeira proteção e bênção estão na obediência aos princípios espirituais. Não é a água que purifica de fato, mas sim a palavra de Deus aplicada no momento correto e sob a cobertura adequada. Por isso, Jesus declara em João 7:37 e 38: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, conforme diz a Escritura, de seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios não são acessíveis para quem vive desconectado do discernimento espiritual, mas para aqueles que permanecem atentos à voz do bom pastor. Sempre que a Escritura fala da água, enfatiza sua capacidade tanto para dar vida, quanto para julgar, para restaurar ou destruir, dependendo de como, quando e para que ela é usada. Em Apocalipse 22:1, é descrito o rio de água da vida que brota do trono de Deus, puro e brilhante como cristal. Não é qualquer água, nem qualquer momento, mas um fluxo sagrado, ordenado e protetor. Cada atitude nossa deve buscar refletir essa pureza e essa conexão ordenada com o trono divino. Não ações aleatórias que nos exponham a correntes de trevas. A Bíblia nunca diminui o simbolismo da água. Em cada página, ela nos lembra que é um espelho do nosso estado espiritual. Somos chamados a ser como árvores plantadas junto a rios de água viva. Água que produz seu fruto no tempo certo e cujas folhas jamais caem. Assim diz o Salmo 1, versículo 3. Contudo, essa colheita só alcança aqueles que entendem a importância de respeitar os momentos, as estações e os ciclos que o Senhor determinou. Evitar banhos em horários inadequados não é uma questão de imposição, mas um princípio espiritual que demonstra reverência, proteção e obediência, ativando bênçãos invisíveis, porém reais. Cada escolha precipitada deixa marcas no espírito, mesmo que nossos olhos naturais não percebam de imediato. O impulso, essa força que age sem lógica ou reflexão, sempre foi uma ferramenta do inimigo para desviar o ser humano do propósito divino. Agir sem considerar o tempo, o local ou a orientação sagrada é abrir uma porta invisível para que entrem a falta, a confusão e o infortúnio, como ventos que destroem os fundamentos de uma existência que deveria ser construída sobre a rocha firme da submissão. As Escrituras estão repletas de casos em que a pressa levou à queda. Em Provérbios 19, versículo 2, encontramos um aviso claro e profundo. A alma sem conhecimento não é boa e quem se apressa com os pés peca. Não é apenas um erro passageiro, mas uma violação da ordem divina quando se age fora do ritmo que Deus estabeleceu para cada ação. A precipitação espiritual não gera bênçãos, pelo contrário, provoca enganos, perdas e miséria. Quando discutimos sobre tomar banho em horários considerados espiritualmente inadequados, devemos entender que não é um mero detalhe, mas um sinal do respeito ao tempo sagrado. Inadequados podem ser também aqueles que vivem impulsionados por um modo de existir onde a emoção prevalece sobre a reflexão. Não é simplesmente o ato em si, nem a ação mecânica, mas o sinal de um coração que não busca orientação, que não se controla, que não pede conselho ao Altíssimo antes de agir. Assim como um pequeno gesto impensado pode iniciar um incêndio na montanha, do mesmo modo, uma atitude aparentemente sem importância, tomada no momento errado, pode desencadear tempestades no plano espiritual. Na história de Saul, o primeiro rei de Israel, encontramos o retrato doloroso de um homem que perdeu a benevolência de Deus
por agir de forma precipitada. Quando Samuel demorava para chegar e o povo começava a se dispersar, Saul optou por realizar o sacrifício sozinho, assumindo um papel que não era seu por direito. 1 Samuel 13, versículo 14, registra a consequência dessa decisão. Você agiu de maneira insensata. Não cumpriu o mandamento do Senhor seu Deus, que ele havia ordenado. Agora, o Senhor teria estabelecido seu reino sobre Israel para sempre, mas seu reino não durará. Um único ato impulsivo abriu caminho para a derrocada da sua dinastia, mostrando que a pressa pode custar até mesmo a herança que Deus havia preparado. A pobreza não chega à vida do crente apenas por meio de investimentos ruins ou escolhas financeiras equivocadas. Ela nasce primeiramente no espírito, consequência de uma conduta desconectada da sabedoria divina. Provérbios 21, versículo 5, ensina: os planos do diligente conduzem à abundância. A diligência certamente conduz à prosperidade. Porém, aquele que age com precipitação desmedida certamente caminha rumo à escassez. O impulso e a ausência de uma estratégia espiritual bem definida não são meros defeitos de personalidade, mas sim brechas que o inimigo utiliza para semear privação, angústia e frustração. A sociedade atual enaltece a impetuosidade, celebrando a satisfação imediata e a tomada de decisões sem avaliar as consequências eternas. Contudo, as Escrituras nos convidam a trilhar um caminho distinto, onde cada ação, mesmo a mais singela, é orientada pela sabedoria que provém das alturas. O livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17, descreve essa sabedoria como pura, pacífica, bondosa, favorável, repleta de misericórdia e frutos positivos, sem incerteza nem falsidade. A conduta movida pela impulsividade jamais gerará tais frutos, pois sua raiz está na ansiedade e não na confiança em Deus. Quando alguém porá água no corpo no silêncio da noite, momento em que o mundo espiritual está em máxima atividade, e o fizer sem discernimento, transformará em uma figura que corre sem rumo, que adentra batalhas espirituais desprevenido, expondo sua casa, mente, finanças e destino a forças que pretendem destruir e dividir. A pobreza que advirá não ocorre sempre de forma imediata, mas sua semente se enraiza, germinando sob a forma de escolhas erradas, portas fechadas e oportunidades perdidas. O ato impulsivo de Eva no Jardim do Éden apresenta de forma vívida essa realidade. O preço de agir sem buscar orientação fica claro em Gênesis 3, capítulo 6, verso 6, que conta: E a mulher viu que a árvore era boa para alimento, agradável aos olhos e desejável para dar sabedoria. Tomou do seu fruto e comeu. Ela não buscou conselho, nem esperou por uma direção. Agiu conforme seu próprio julgamento. Essa decisão impensada abriu as portas para a morte espiritual, afetando não apenas ela, mas toda a sua descendência. Da mesma forma, aquele que crê e age sem seguir a orientação divina compromete não só a sua própria vida, mas também a daqueles que dependem dele. A pobreza espiritual antecede sempre a falta material. Não é por acaso que em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus aconselha: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino ocupa o primeiro lugar, as bênçãos se manifestam seguindo a ordem divina. Porém, quando as bênçãos são buscadas com motivação puramente humana e desconsiderando princípios espirituais, surgem a escassez, o caos e o fracasso. O impulso nunca consulta a Deus antes de agir. A verdadeira fé, porém, procura sempre uma direção segura. Davi,
antes de enfrentar os filisteus, perguntava ao Senhor: devo subir para atacar os filisteus? Os entregarás em minha mão? Conforme está registrado em 2 Samuel, capítulo 5, verso 19. Seu êxito não dependia apenas de sua coragem ou habilidade, mas de sua total dependência das ordens divinas. Cada vitória era precedida por uma consulta, e cada passo era sustentado por uma palavra recebida diretamente de Deus. Agir sem essa dependência é como entrar em uma batalha sem saber quem conquistou o favor divino. Quando o crente compreende isso, começa a enxergar cada aspecto de sua vida, inclusive quando, como e por que realiza ações simples como tomar banho, por meio da perspectiva do discernimento espiritual. Para quem vive com reverência ao Senhor, não existem atitudes insignificantes. Cada gesto representa uma manifestação de obediência ou desobediência, de submissão à ordem celestial ou uma exposição inconsequente ao caos espiritual. A impulsividade espiritual resulta em um estilo de vida reativo, no qual as circunstâncias ditam o ritmo em vez de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não seguimos emoções passageiras, desejos momentâneos ou interesses humanos, mas somos chamados a ser orientados por aquele que conhece o fim desde o começo. Cada vez que cedemos a um impulso, enfraquecemos nossa capacidade de escutar a voz de Deus. Ser impulsivo entorpece o ouvido espiritual, diminui a sensibilidade ao sussurro divino e transforma até os atos mais simples em oportunidades para o inimigo plantar pobreza, divisões e desânimo. A pobreza, portanto, não é apenas a ausência de recursos, mas também a perda de direção, propósito e bênção. Agir de modo impulsivo pode parecer algo pequeno, como uma despesa desnecessária, uma palavra dita no momento errado ou uma decisão tomada sem reflexão cuidadosa, mas traz consequências profundas na trajetória espiritual. Tomar decisões precipitadas equivale a movimentos impensados, como tomar banho em momentos espirituais delicados. No reino espiritual, cada ação dessa natureza revela uma desconexão com o ritmo divino. Onde falta essa harmonia, surge a fragilidade. Na antiguidade, os homens tementes a Deus eram reconhecidos pela habilidade de aguardar e discernir a hora precisa para agir. Abraão não se apressou a tomar posse da terra prometida. Ele esperou pelas diretrizes exatas de Deus. Moisés só retornou ao Egito após receber a ordem sagrada. Jesus começou seu ministério público após ser ungido pelo Espírito Santo e obter a aprovação do Pai. O padrão é evidente. Agir por impulso jamais traz bênçãos. Somente a obediência paciente é capaz disso. A alma impetuosa jamais encontra estabilidade. O Salmo 37 orienta a guardar silêncio diante do Senhor e confiar nele. Instrui a não se perturbar ao ver prosperar os injustos. Resistir à pressa da carne e esperar pelo momento certo de Deus representa um ato profundo de fé. Quem toma banho fora de hora despreza a dinâmica espiritual da noite e acaba perturbando sua alma com os ritmos terrenos ao invés de aguardar a ordem divina. A Escritura demonstra que até as menores ações feitas no tempo exato atraem favor sobrenatural. Elias, ao orar por chuva, só agiu após receber o sinal específico do Altíssimo. Cada movimento desse profeta foi guiado pelo tempo perfeito, confirmando que a espera obediente abre as portas para as bênçãos celestiais
e fortalece a alma frente às provas. Estava alinhado com o céu, e essa sintonia espiritual gerava consequências que ultrapassavam o natural. Do mesmo modo, cada ato do crente precisa estar harmonizado com os ritmos divinos para evitar que, por descuido ou falta de conhecimento, se abram portas para a pobreza e o fracasso. Assim como o agricultor espera o instante exato para plantar sua semente, devemos aguardar o momento adequado para cada ação, mesmo que pareça pequena. Tiago 5:7 nos incentiva. Portanto, irmãos, tenham paciência até a vinda do Senhor. Observem como o lavrador aguarda com paciência o fruto precioso da terra, esperando a chuva da primavera e a da outono. Pacientes requerem discernimento. Estas qualidades são as armas contra a impulsividade, que é a porta para a escassez. A caminhada cristã não consiste em agir apressadamente, mas em proceder com precisão, submetendo cada impulso à obediência de Cristo e cada vontade ao crivo da sabedoria divina. Quando isso acontece, até os atos mais rotineiros tornam-se canais de bênção em vez de brechas por onde escapa o sofrimento. Viver em ordem não é apenas obedecer a normas humanas, mas reconhecer que por trás de toda a instrução divina existe uma estrutura sagrada que sustenta a vida, o propósito e a prosperidade. A desordem não é apenas uma confusão externa, mas uma ruptura interna que desconecta o ser humano da fonte da vida. A Bíblia mostra o ordenamento não como uma opção, mas como uma necessidade fundamental. Uma necessidade essencial para aqueles que desejam caminhar sob a proteção do Altíssimo. Desde os primórdios da criação, o Espírito de Deus pairava sobre o caos e falou para estabelecer ordem, luz e estrutura. Gênesis 1º capítulo, versículo 3, afirma: Disse Deus que haja luz, e assim a luz veio a existir. Cada intervenção divina na criação consistiu em fixar limites, ciclos e objetivos. Separou o dia da noite, as águas da terra, colocando cada elemento dentro de um plano perfeito que refletia o seu caráter. Quem desrespeita esse plano não desafia apenas uma regra, mas o coração da sabedoria divina. Por esse motivo, agir fora do tempo, do ciclo e da obediência leva inevitavelmente à ruína. O livro de Eclesiastes enfatiza que tudo tem seu momento, e cada coisa desejada sob o céu possui sua hora certa. Ignorar esse princípio significa plantar ventos que mais cedo ou mais tarde trarão tempestades. Não se trata de temer a água ou transformar cada ação cotidiana em um ritual supersticioso, mas sim de aprender a viver alinhado aos ritmos espirituais que Deus estabeleceu para proteger, prosperar e guiar seu povo. Quando a ordem divina é respeitada, a vida corre como um rio no seu leito, forte e límpido, trazendo bênçãos por onde passa. Por outro lado, quando essa ordem é quebrada, o rio transborda, causando destruição em vez de vida. Em Jeremias capítulo 5, versículo 22, o Senhor, a pergunta é clara: Vocês não têm medo de mim? Diz Jeová. Não vacilarão diante de mim, pois estabeleci a areia como limite para o mar, um mandamento eterno que jamais será quebrado. Até mesmo as ondas, com toda a sua força, obedecem aos limites invisíveis que Deus lhes impôs. Como pode o homem desejar viver em bênção se desrespeita as fronteiras sagradas que Deus estabeleceu para os tempos e as estações? Tomar banho em horários inadequados não é o problema em si, mas sim uma demonstração de um coração que age ignorando os ciclos espirituais. Essa atitude reflete uma vida que, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, não busca harmonizar-se com o fluxo do Espírito,
mas sim se deixa levar por impulsos, comodidade ou rotina. No entanto, Deus chama seu povo para um nível mais elevado de sensibilidade, onde até mesmo os atos aparentemente insignificantes devem ser submetidos ao discernimento da sua vontade. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Nos orienta a confiar em Jeová de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nossa própria sabedoria. Devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, para que ele possa tornar nossas veredas retas. Reconhecer Deus em todos os caminhos também significa respeitar a administração do tempo, honrar os ciclos de descanso e obedecer às horas destinadas à quietude espiritual. A trajetória de Israel é uma constante decisão sobre a importância da ordem e dos ciclos. Deus instituiu dias de repouso, anos sabáticos e jubileus, momentos de colheita e de recolhimento, demonstrando que a verdadeira bênção está vinculada ao respeito pelos ritmos divinos. Sempre que o povo ignorava esses ciclos, enfrentava cativeiro, escassez e opressão. Contudo, quando respeitavam os tempos de Deus, desfrutavam de paz, prosperidade e bênçãos. Em Levítico 25, o Senhor determina o ano do jubileu, momento em que não apenas a terra repousava, mas também as liberdades eram restauradas e as dívidas perdoadas. Todo o sistema econômico e social estava profundamente ligado ao respeito pelos ciclos divinos. Viver fora desse contexto não era uma simples infração civil, mas sim uma rebeldia espiritual que gerava consequências reais e visíveis. Na vida diária, agimos desconectados dos ritmos que Deus estabeleceu por diversos motivos, seja por cansaço, descuido ou negligência espiritual, e assim nos tornamos vulneráveis a ciclos de pobreza, enfermidade e desolação. Isso não ocorre porque Deus deseje nos punir, mas porque longe da sua ordem tudo se deteriora e perde a fertilidade. Romanos 8, versículo 6, declara que a atenção para a carne traz morte, porém, a atenção para o espírito traz vida e paz. Cuidar do espírito significa aprender a reconhecer os tempos, respeitá-los e viver conforme a dinâmica celestial, e não segundo as mudanças volúveis da carne. A ordem divina representa beleza, força e proteção. A noite foi criada para que possamos descansar, encontrar repouso na sombra do Altíssimo e recuperar nossas forças físicas e espirituais. O Salmo 127, versículo 2, afirma que é inútil levantar-se cedo e deitar-se tarde para trabalhar arduamente, pois isso só gera sofrimento. Por isso, viver alinhado com os ritmos de Deus é essencial para alcançar um equilíbrio que favorece a saúde, a paz interior e a prosperidade em todos os aspectos da vida. Porque Deus concede o descanso a quem ama. Modificar esses ritmos, ignorar o propósito da noite, aproveitar mal os momentos de tranquilidade, significa romper o acordo silencioso que existe entre o Criador e sua obra. Cada ciclo que Deus estabeleceu na natureza representa um princípio espiritual. A semente precisa morrer sob a terra antes de germinar. O inverno vem antes da primavera. A noite prepara a alma para a luz de um novo dia. Quem age sem respeitar esses padrões espirituais, quem conduz a própria vida sem consideração pelos ciclos que Deus colocou como sinais visíveis de sua sabedoria, se desconecta do fluxo de bênçãos que só existe dentro dessa ordem divina. Em períodos de escuridão espiritual, o fiel precisa ser ainda mais vigilante e obediente aos ciclos divinos. A noite deixa de ser apenas uma parte do dia, tornando-se um tempo onde as forças das trevas se tornaram mais intensas,
e onde a atenção espiritual deve ser redobrada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6, nos exorta: pois todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sóbrios. Somos chamados a viver plenamente conscientes de que cada momento possui um propósito e que a desobediência, mesmo em detalhes pequenos, pode provocar efeitos que vão além do imediato. Seguir os ciclos divinos não deve ser visto como peso, mas sim como um privilégio. É caminhar em harmonia com o universo criado por Deus. A melodia eterna que sustenta o universo é um convite para entrar na corrente da graça, que flui exclusivamente para aqueles que, com humildade e reverência, reconhecem que sua vida não lhes pertence, mas foi criada para refletir a glória do Criador. Em cada ato, em cada escolha, em cada instante sob o céu. Cuidar do lar e garantir o destino não é uma responsabilidade que se possa assumir levianamente ou apenas com esforço humano. A Bíblia revela que a verdadeira proteção vem de andar em obediência e estar sob o cuidado divino. Não basta simplesmente desejar segurança e bênçãos. É essencial construir a vida e a família sobre fundamentos duradouros que suportam qualquer tempestade. Jesus, em Mateus 7, 24, declara que quem ouve as suas palavras e as pratica se assemelha a um homem sensato que construiu a casa sobre a rocha. E quando vieram as chuvas, enchentes e ventos fortes, a casa permaneceu firme por estar solidamente alicerçada. A proteção espiritual começa com a decisão consciente de viver segundo a palavra em todas as áreas e ações. A oração torna-se a muralha invisível que protege o lar, bloqueando qualquer influência que tente perturbar a paz e o propósito de Deus para a família. O Salmo 91, 12, assegura que o Senhor nos cobrirá com suas penas, e sob suas asas estaremos protegidos. A verdade é o escudo e a defesa. Esse refúgio não é concedido automaticamente. É necessário ativá-lo com fé e prática constante. Para aqueles que vivem, permanecem e buscam refúgio nele. Quem opta por agir conforme as diretrizes divinas, mesmo nos mínimos detalhes como respeitar os ciclos de descanso, estabelece ao redor de sua vida uma barreira protetora que nenhuma força negativa é capaz de atravessar. A purificação espiritual não acontece apenas por meio de palavras, mas sim por atitudes coerentes que demonstram a fé no poder de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ensina: portanto, amados, já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Cada escolha que valoriza a ordem e o tempo determinado por Deus limpa a atmosfera espiritual do lar, produzindo um ambiente propício para que a bênção prospere e onde o inimigo não encontra espaço para agir. Fechar as portas espirituais não requer rituais vazios, mas uma vida constante de obediência. O simples ato de cuidar das horas de repouso e respeitar os momentos de tranquilidade estabelecidos por Deus transforma-se numa prova espiritual de confiança e submissão ao plano divino. Em Provérbios capítulo 18, versículo 10 está escrito: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará seguro. O verdadeiro refúgio não está nas práticas humanas, mas no conhecimento profundo de Deus e na fidelidade aos seus ensinamentos. Cada lar que honra os tempos de Deus torna-se um altar vivo, onde sua presença habita e sua graça permanece. Assim como a Arca da Aliança
símbolo da presença de Deus, abençoou a casa de Obed-Edom enquanto esteve sob seus cuidados, conforme relata 2 Samuel 6. Hoje, aqueles que abrem suas portas à obediência e respeitam os ritmos divinos também experimentam uma prosperidade que vai além das circunstâncias humanas. A proteção espiritual envolve rejeitar tudo o que desordena, que altera os ciclos sagrados e que traz confusão e cansaço em momentos destinados à restauração. Isaías 26 garante: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confiou. A paz atua como escudo contra a pobreza, a má sorte e toda forma de desordem espiritual que tenta infiltrar-se quando agimos sem discernimento. Cuidar do lar e do destino inicia-se na obediência diária, na vigilância espiritual constante e na decisão firme de andar na luz, não nas trevas. Efésios 5 instrui: Vede, pois, com diligência como andais, não como nécios, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Cada instante vivido em obediência é um tijolo na muralha de proteção espiritual que cerca a vida do crente. Isso não é motivo de medo, mas de compreensão. Não se trata de formalismo, e sim de reverência ao Deus que estabeleceu tempos e estações para o nosso bem-estar. Quem busca proteção e prosperidade deve aprender a caminhar segundo esses princípios divinos. De acordo com os ciclos divinos, é essencial reconhecer o valor de cada hora, de cada ação e de cada decisão. Nenhum gesto é insignificante quando vivemos com a consciência de que tudo o que somos e fazemos deve glorificar a Deus. Tomar banho na hora apropriada, orar no momento reservado para a vigília, descansar quando é o tempo de repousar, são demonstrações de fidelidade que, juntas, erguem uma muralha que nenhuma dificuldade ou má sorte pode derrubar. Existem escolhas que, mesmo parecendo pequenas, definem o caminho invisível da nossa existência. Cada ato, instante ou decisão ecoa na eternidade, repercutindo muito além do alcance dos sentidos humanos. Entender a importância de respeitar os tempos e honrar os ciclos estabelecidos por Deus não é apenas uma questão de prudência, mas um gesto profundo de adoração. Não se trata de rituais vazios ou medos supersticiosos, mas da percepção de que nossa vida está entrelaçada no vasto tecido de um plano divino, onde cada fio tem seu lugar, propósito e momento. Quando optamos por viver atentos à direção do Espírito, ao discernir que até nossas rotinas diárias podem ser instrumentos de obediência ou de rebeldia, começamos a trilhar um caminho de maturidade espiritual, onde a bênção flui sem interrupção. Honrar a Deus no oculto, no simples, no privado, é a chave que abre portas no visível, no grandioso e no público. Jesus ensinou que o Pai que observa em segredo recompensa abertamente. Esta verdade é válida também para a maneira como gerenciamos nosso tempo, nosso corpo e até mesmo nossas ações mais rotineiras. O mundo espiritual não se impressiona com aparências, mas sim com o que é genuíno. Não interessa o quanto uma atitude possa parecer pequena aos olhos humanos. No reino de Deus, o que realmente importa é a intenção do coração e a obediência ao plano divino. Proteger nossa vida contra a pobreza espiritual e material, contra o azar e o desgaste invisível, exige muito mais do que mudanças externas. Trata-se de uma transformação interna profunda, na qual todas as áreas da nossa vida são entregues de forma consciente à autoridade de Cristo. Esse chamado não busca rigidez, e sim sensibilidade. Não impõe uma vida dominada pelo medo,
mas convida a caminhar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que reconhecem que o verdadeiro poder está na submissão ao perfeito propósito do Pai. Viver assim significa ser guardiões do propósito divino que se manifesta no dia a dia, e entender que uma vida organizada nos detalhes abre caminho para vitórias grandiosas na eternidade. Hoje, mais que um alerta, há uma proposta para você: abraçar uma vida completamente alinhada com o coração de Deus. Cada instante, cada decisão, cada atitude pode ser uma oferta agradável ao Senhor quando feita com obediência e fé. Nunca subestime o poder de agir no tempo certo e segundo sua vontade. Caminhar com atenção e respeito, encontrando descanso sob sua sombra, traz muito mais do que simplesmente a proteção do lar e do caminho que se escolhe seguir. Essa prática consciente transforma você em uma prova viva da magnificência divina, manifestada em uma vida simples, porém carregada de um sentido profundo e eterno. Não é apenas um gesto superficial, mas um compromisso verdadeiro com algo maior, que se revela a cada passo trilhado com fé e propósito. Que essa conexão se fortaleça sempre, iluminando o caminho e garantindo paz interior. Música acompanha esse momento de reflexão e entrega total.